E aí vocês vão ver que agora a gente vai ter o nosso histograma colorido. E vou fechar isso aqui. Colorido em função da temperatura. Olha que sensacional. Aí você vai dizer, Marcel, foi colorido em função da temperatura, mas não está fácil de ver. Não se tem um contraste muito grande aqui nessa escala de cores. Nessa escala de cores que é definida por padrão. Moçada, realmente não se tem um contraste muito grande. Porém, a gente pode ajustar isso, né? Na realidade, a gente pode ajustar tudo, moçada, aqui no nosso gráfico, tá? E como é que a gente ajusta, então? Como é que a gente ajusta a escala de cores? Bom, a gente ajusta através de uma função. E eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, então, essa função que a gente vai usar para ajustar a escala de cores vai ser mais uma camada do nosso gráfico. Por isso que eu coloquei aqui o sinal de adição. Coloquei aqui o sinal de adição. E vamos usar aqui a função para ajustar essa escala de cores. Vejam que é uma escala de cores. Então, o nome da função para ajustar essa escala de cores vai começar com a palavra scale. Então, vou colocar scale, quer dizer escala, né? E aí vou colocar em seguida underscore. E aqui é o seguinte, qual foi o argumento que a gente usou para criar a escala de cores? Foi o argumento chamado fill. Então, vai ser a função scale underscore fill. Olha que interessante. Underscore, deixa eu colocar certo, underscore. E aí eu vou te perguntar, aqui nós temos dados contínuos, ou seja, dados numéricos, né, dados contínuos, ou dados categóricos? Bom, a temperatura é uma informação contínua, são dados contínuos ou dados categóricos? A temperatura vai te dar uma ideia de quantidade ou de qualidade? Uma ideia de quantidade. Então, são dados quantitativos. Então, para dados quantitativos, a gente usa aqui a função scale, underscore fill, underscore gradient n, porque a gente quer estabelecer diversas cores aqui. Por isso que a gente usa a função gradient n. Certo? Até aí? Legal, né? E aqui nessa função, moçada, a gente vai estabelecer as cores, tá? Então, a gente vai usar aqui um argumento, né, chamado colors. Que color quer dizer colors, quer dizer cores. E aqui a gente vai criar, aliás, né, estabelecer ou especificar as cores. Agora, vejam o que eu estou dizendo. A gente vai especificar as cores. Então, se são as cores, são várias informações. E essas informações devem estar juntas através de um vetor. E a gente junta essas informações para criar um vetor através da função C, que é a função concatenate, que quer dizer juntar. Então, é aqui que a gente vai juntar as cores e entregar essas cores para o nosso argumento chamado colors. Então, aqui eu vou colocar as cores, né, que eu acho interessante. Vamos lá, vamos ver se eu sei escolher bem as cores, tá? Então, vou colocar aqui o red, primeira cor. A outra cor, e esse nome de cores, tá, moçada? Você coloca entre aspas. Red quer dizer vermelho, vou colocar blue, vou colocar orange, vou colocar tomato. Tomato é outra cor também. Tá, então quando executar, vejam que eu vou alterar a escala de cores. Vamos lá. Executei aqui e alterei a escala de cores. Olha que interessante. Então, vejam que agora já aumentou aqui o gradiente, né? Já dá para ver melhor. Tem um contraste maior, no caso, né? Um contraste maior de cores. Bom, aí você vai dizer, Marcel, que legal, você realmente alterou as cores, mas você não sabe escolher umas cores legais não, hein, Marcel? Tá precisando melhorar nesse sentido. Eu sei fazer umas cores legais, moçada. Mas só que não é legal, você não precisa ter que inventar escalas de cores. Eu sei fazer umas escalas, eu sei criar, né? Eu sou bom em colocar umas cores legais. Só não coloquei aqui, porque não é o caso. Mas a gente não precisa ser bom nisso. Nem precisa, moçada, em escolher cores legais. Não precisa ter essa percepção, né? Por quê? Porque já tem algumas escalas de cores prontas. A gente só precisa usar, não precisa reinventar a roda, moçada. Só precisa usar essas escalas de cores que já estão prontas. Aí você vai dizer, Marcel, então diz aí, né? Mostra aí. Onde é que estão essas escalas de cores? Então estão em outro pacote, tá, moçada? Então vejam que o que facilita a nossa vida na linguagem R são esses pacotes que já entregam tudo pronto pra gente. A gente só vai montando o resultado que a gente quer. É só isso. Então tem um pacote aqui chamado R, quando R é R, né, pessoal, em inglês. R Color Brewer. Então esse pacote aqui, ó, R Color Brewer. Então, esse pacote ele nos dá diversas escalas de cores, né? Nos fornece aí diversas escalas de cores. E aí você vai executar esse pacote e aí você vai ter acesso a todas as funções desse pacote, certo? Então, tem uma função chamada display.brewer.all e você executa essa função e aí vai mostrar pra gente todas as escalas de cores que a gente pode usar desse pacote aqui, que é o pacote R Color Brewer. Então, olha que interessante. Vou dar um zoom aqui.
Vou mostrar para vocês. Olha quantas escalas de cores legais nós temos aqui prontas para serem usadas, né? Simples. E aí você vai pelo nome dela. Então eu vou usar essa aqui, ó, que é a Yellow, YLORRD, né? Que é a abreviação de Yellow, Orange e Red. Então vai ser essa que eu vou usar aqui com vocês. Tá, então beleza. Ao invés de eu definir aqui as cores, essas cores aqui, eu vou usar uma paleta desse pacote aqui. Então, para eu especificar qual é a paleta que a gente vai usar, né? A gente usa a função brewer, que essa função brewer.pel é uma função do pacote rColorBrewer. Por isso que a gente carregou o pacote rColorBrewer. Então, a gente vai ter que informar quantas cores nós queremos, tá? Então, vou pegar aqui 9 cores, que é o máximo de cores para essa paleta. Então, vou informar que eu quero 9 cores dessa paleta. Deixa eu colocar aqui 9. E em seguida, vou informar o nome da paleta que eu quero usar. Então, vou colocar, entre aspas, né, o nome da paleta, pois é uma informação de texto. E vai ser essa paleta aqui, ó, Y maiúsculo, L, O maiúsculo, R maiúsculo e D minúsculo. É o nome dessa paleta que a gente vai usar. Então, agora, quando eu executar, a gente vai ter uma paleta de cores que já foi estabelecida previamente e muito mais bonita. Não, na realidade eu não gostei muito dessa, tá? Eu acho que eu escolhi errado. Eu vou escolher outra chamada Spectral, tá? Aqui ela, ó, a Spectral. Então vou colocar aqui Spectral. Então vou executar. Deixa eu só colocar 7 cores, que ela não tem 9 cores, ela tem bem menos que isso. Então, eu vou, no caso, solicitar 7 cores dela. Então, agora vai dar certo. Tá, quer dizer, no caso aqui, ó, faltou o C, né, da palavra spectral. Tá, spectral, agora basta eu executar. E aí vocês vão ver que eu modifiquei a paleta de cores, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quantas cores ela tem? Cadê aqui spectral? Ah, ela tem várias cores. Dá para usar mais se eu quiser. Dá para usar 9 cores, por exemplo. Mas aí fica a seu critério, tá? Então, deixa eu colocar aqui 9. E executar e mostrar para vocês. Tá aqui. Então, vejam que eu coloquei uma escala de cores, né? Que já está pronta. Então, bem legal, bem mais fácil da gente visualizar os nossos dados, né? Visualizar aqui os valores de temperatura no nosso histograma, utilizando essa escala de cores chamada Spectral. Agora, olha só que interessante. Você vai bater o olho aqui de cara e vai ver que tem uma coisa estranha nessa escala de cores. Como assim, Marcelo, estranha? Vejam. Aqui, nós temos os valores mais baixos, né? E ele está em vermelho, mas a gente tem que ter a percepção das cores, né? O vermelho dá uma ideia de quente, né? De hot. E o azul, claro, ou o verde, dá uma ideia de cold, de frio. Então, tá ao contrário aqui, ó. Os valores mais baixos estão em vermelho e os valores mais altos estão em azuis. Então, a gente tem que inverter essa sequência. Como é que a gente faz para inverter? A gente usa aqui uma função chamada have, né? Have, que é uma função básica da linguagem R. Então, a gente vai reverter, no caso aqui, a nossa escala de cores usando a função have. Então, eu entro aqui, ó, com a função have e coloco o nome da escala de cores, ó, dentro da função have. Então, aqui vou colocar a escala de cores aqui dentro e aí a gente vai reverter aqui essa sequência. Então, basta eu executar. Executei. E agora nós temos, agora sim faz sentido, né, moçada? Os valores em vermelho são os mais elevados e os em azul são os mais baixos, tá?